Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bom dia, bem-vindos ao programa Posso Crer no Amanhã. Estamos começando esta semana com gratidão em nosso coração, com uma visão da igreja, dos propósitos de Deus, a visão do Todo-Poderoso. Esta foi a profecia que recebemos no dia de Réveillon. Conhecendo os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo e vivendo na visão do Todo-Poderoso. Quando você conhece a Deus e você vive dentro daquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra, a sua vida estará dentro da visão de Deus, do Todo-Poderoso. Não há falhas, não há erros, não há equívocos. Você se sente seguro, você tem paz, você pensa no amanhã, não com medo. Você tem a garantia que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. E a história da humanidade e a história bíblica é comprovada com esta verdade. Nesta semana, nós vamos ouvir algo muito importante sobre a visão de Deus. Nesta segunda, terça e quarta. Então eu queria lhe anunciar a mensagem sobre a visão de Deus, deixar o meu telefone 30 17 90 90 e vamos estar de coração aberto, sensível, para que o Espírito Santo semeie a boa semente no coração de terra fértil do povo de Deus. Com vocês, a mensagem da Cristo Vive. Telefone de contato 30 17 90 90. Até já. Bom, a visão de Deus na edificação da igreja. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Uau! O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. Que esta palavra abençoe nossos corações. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, pedras que vivem, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são vidas que foram geradas por este altar. A noiva de Cristo, a igreja de Jesus, meus filhinhos amados. Nós precisamos de ter, como evangélicos e cristãos, uma visão clara em relação à igreja. O que é uma igreja? Como é que se vive na igreja? O que é pertencer à igreja? O que é sermos cooperadores de Deus na igreja? Quem a edifica? Tem mão no homem? Ou é algo somente de Deus? Eu vou tentar responder estas questões. Claro que nós precisaríamos ser muito mais extensos para compreendermos isto. Mas eu, em primeiro lugar, preciso que você entenda que igreja é o corpo de Cristo nesta terra. Que igreja é uma entidade orgânica, tem vida. Igreja somos nós, povo de Deus. Do original grego, eclésia, aqueles que foram chamados, aqueles que foram tirados do mundo e trazidos para o concílio de Deus. Isto é a igreja. E a igreja precisa de se reunir. Então se criou o templo, o santuário, a casa de Deus. Então vamos começar a compreender isto, para você poder perceber que isto tudo é obra exclusiva de Deus.
nós acreditamos num Deus soberano. Nós acreditamos na soberania de Deus. E igreja não é uma entidade filantrópica, não é um organismo social, ainda que tenha filantropia e vida social. É mais do que isto. É a manifestação de Deus nesta terra. Você tem que compreender isto. Vamos começar a ver. 1 Coríntios 12, 27 diz: vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então a igreja é chamada à luz da Bíblia de um corpo, o corpo de Cristo. Isso não tem nada a ver com ser humano, não é um organismo criado pelo homem, é o corpo de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está manifestado em cada um de vós, em cada um de nós. Somos uma extensão dele, ele se multiplica em cada um de nós, que fazemos parte de um corpo. Assim como o nosso corpo tem vários membros, assim diz a Bíblia, que no corpo de Cristo há vários membros. Agora entenda, em Atos 20, 28, disse Paulo, quando se despedia da igreja dos Efésios, onde ele passara 3 anos pregando a graça, ele disse: atendei por vós e por todo o rebanho. Agora ele está chamando da igreja de rebanho. É um rebanho de ovelhas. Então, os membros que participam do corpo são chamados de ovelhas. Deus não tem cabritos na igreja. Deus não tem lobos na igreja. Deus trabalha como bom pastor com ovelhas. A ovelha, na seção da palavra, esse animal ovelha tem características de docilidade, de características que o Senhor pensou na característica de uma ovelha, e ele disse: não, as minhas ovelhas, o meu povo será comparado a uma ovelha. Veja, até na acuidade visual, a ovelha no campo ela vê pouco, ela precisa de um pastor para guiar, para mostrar o caminho, para afugentar o lobo, para proteger, para levar aos pastos verdejantes. Então ele disse: o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Diga, igreja de Deus. Então a igreja não é de um homem, não é de homens. A igreja de Deus. E ele disse: a qual igreja ele comprou com o seu próprio sangue. Quer dizer que para estarmos aqui esta manhã, houve um preço altíssimo que foi pago. O Senhor precisou de dar o seu próprio sangue. Ele derramou a sua vida, o seu sangue, ele morreu, ele ressuscitou. Então isto tudo é muito complexo para se imaginar que a igreja é uma reunião social. Não, reunião social já tem o Rotary, já tem o Lions, já tem os sindicatos. Esse é o corpo de Cristo, é o rebanho de Deus, é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Paulo disse em Efésios 5, 23, que o marido é o cabeça da mulher, e também, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então esta igreja tem um governo espiritual. O cabeça da igreja, aquele que pensa, aquele que governa a igreja, não é um homem, não são homens. Por isso eu preciso lhe ensinar esta visão da igreja, porque muita gente não tem ideia, pensa que igreja é um lugar apenas social, onde as pessoas se reúnem e cantam louvores. Não. Igreja é o corpo de Cristo, igreja é a casa de Deus, igreja é a igreja do Deus vivo, Ele mesmo é o cabeça. Você sabe, quando um corpo ele deixa de funcionar, quando o cérebro perde as ondas cerebrais, a pessoa é considerada morta. Ela pode ter ainda o coração batendo,
Mas quando o cérebro para, a morte se estabelece. O cérebro de uma igreja não é o pastor da igreja. A cabeça, o cérebro da igreja é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Agora veja como é que Paulo descreve a igreja em Hebreus 12, 23. Ele disse: igreja dos primogênitos, aqueles que foram arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, meu Deus, essa imagem que passam aí nas televisões sobre igreja, que não tem nada, absolutamente nada a ver com igreja dos primogênitos arrolados nos céus, espíritos dos justos aperfeiçoados. Quer dizer que a ovelha, a sua identidade pessoal é espírito. A nossa principal identidade não é este corpo, é um espírito. E diz que somos espíritos justos, ou seja, justificados pelo sangue de Jesus, e aperfeiçoados. Nós nos tornamos perfeitos em Cristo. Não há mais nenhuma condenação, não há mais acusação. Deus não pode tirar o nome do livro da vida. Então, esses são conceitos tão fortes, tão verdadeiros, tão profundos, que a mim, quando eu falo de igreja, amado, eu temo e tremo. Eu nunca entraria numa igreja de chinelo havaiana, amado. Eu vou lhe explicar em detalhes o porquê. Porque isto é mais do que uma cerimônia. Isto é um culto ao Deus vivo, amado. É um culto ao Deus vivo. Então, entender o que é a igreja aos olhos de Deus é muito importante. A nossa experiência de vida cristã ligada à igreja, sendo que a igreja é a casa de Deus. Então, vamos lembrar, igreja é o povo, é a eclésia, é o corpo de Cristo, é o rebanho do Senhor, foi comprada por Ele, Ele é o cérebro, Ele é o cabeça da igreja. Depois, para governar, Ele disse: eu vos constituí bispos e pastores. Então Ele constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí vem a galera que não entende assim: não, os ministérios foram coisas do passado, hoje não tem mais. Ui, mas a Bíblia é a mesma de ontem, de hoje e o será eternamente. O Deus da Bíblia é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Então, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: não arrisque dar ouvidos a outra voz. Nós conhecemos os desígnios de Satanás. A coisa que o diabo mais odeia é a igreja de Jesus Cristo. Então, qual é o foco de Deus com a questão da igreja? É a edificação da sua igreja na terra, do corpo de Cristo, que depois se reúne num templo. Olha o que disse 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora Deus está dizendo que o meu corpo, como ele é um espírito, habita o meu corpo é um receptáculo de um espírito justo e aperfeiçoado, que é sagrado. Quer dizer que quando nós nos reunimos, aqui estão vidas sagradas, que são parte do corpo de Cristo, que são parte do rebanho do Senhor. Então o objetivo de Deus é que o corpo de Cristo se reúna no templo, no santuário, e é no templo e no santuário que Deus se revela à igreja. Aqueles que são seus, que são vidas sagradas. Imagine você é sagrado. Então, se o meu corpo é sagrado, não é para usar droga, não é para me embriagar, não é para fumar, porque diz que quem destruir este corpo, este templo sagrado, Deus o destruirá. Então, você é uma pessoa muito importante.
Você não está aqui por um acaso. Isto é tudo um plano perfeito de Deus. Então é aqui na igreja que Deus se revela. É aqui na igreja onde Ele é adorado, onde Ele é glorificado, onde Ele é exaltado, onde Ele é louvado, onde Ele é reconhecido, onde Ele é temido. Meu Deus, se eu deixaria algum dia a minha língua murmurar dentro da casa do Pai. Meu Deus, jamais eu permitiria que alguma característica carnal de soberba ou de vaidade predominasse na minha vida, quando eu sei que isto é sagrado. Aqui estão vidas sagradas. Amado, um homem de Deus, uma mulher de Deus, são vidas sagradas. Ninguém te pode condenar, ninguém te pode acusar, ninguém, absolutamente ninguém te pode chamar de pecador, ou que você vai perder a vida eterna, que Deus vai tirar o nome do livro da vida. Quem fez tudo isso e faz o querer, o realizar, foi Jesus. Você é casa sagrada. Você é um corpo sagrado que vem como o corpo de Cristo à igreja para adorar ao Senhor, para lhe dar o seu culto, para glorificar, para exaltar, para louvar, para reconhecer, para temer, para ouvir a revelação de Deus. Esta é a função da igreja. Então esta visão é quase desconhecida da cristandade. Poucos sabem que o foco que Deus tem é a edificação da sua igreja. Poucas pessoas sabem. Porque você sabe, hoje em dia, até por um desconhecimento governamental, qualquer pessoa nesta terra, qualquer pessoa de maior idade, pode estabelecer um lugar e chamar de igreja, e ter estatutos e seguir as orientações do governo. Uma coisa são as normativas governamentais das leis do país, mas se não é Deus a formar, Deus não está presente. Então o foco de Deus, e eu quero que você tenha esta visão, é que quem edifica a igreja é Ele. E agora você vai começar a conhecer detalhes. Vamos lá, Mateus 16, 18 e 19. Olha que precioso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha. Amado, você está na casa de Deus, você está na igreja dele. O pastor desta igreja é muito temente a Deus, e entendo isto aqui com profundidade, amado. Então ele disse: Pedro, o que as pessoas dizem de mim? Pedro disse: olha, alguns dizem que tu és Moisés, tu és Elias, tu és profeta. Enfim, o povo não tem uma noção muito correta da tua divindade. Tá bom, então Pedro, me diga lá, e você, o que diz? O que você diz a meu respeito? Não, eu creio que tu és o Filho de Deus. E Jesus disse: olha, eu te digo que tu és Pedro, tu és Petra, tu és uma pequenina rochinha, pedrinha, e sobre esta Petros, a pedra angular, a pedra rocha, ele diz: sobre esta pedra. Então ele diz: Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre esta pedra, ele está falando, Jesus está dizendo, sobre mim. Então eu disse: você, Petra, você é uma pedrinha, mas sobre esta Petros, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja. A minha igreja. Então Pedro é uma pequena pedra, como eu sou e você é, somos pedrinhas desta construção.
Mas ele disse, a minha igreja. E ele disse, olha, se a minha igreja está edificada sobre mim, a Petros, a pedra poderosa, a rocha, então nenhuma porta de inferno pode prevalecer. Amado, enquanto você estiver aqui neste ministério, que tem este conhecimento, nenhuma porta quer dizer poder, nenhum poder do inferno vai prevalecer contra a tua vida. Você está debaixo de uma cobertura deste manto sagrado, você está debaixo do sangue de Jesus Cristo e do conhecimento absoluto e profundo de que a igreja é dele. Nós não ousamos tocar no nome, na glória, porque sabemos que se o fizermos, seríamos destituídos deste chamado ao apostolado. Eu me recordo, quando nós fomos abrir a igreja em Portugal, havia alguns pastores lá, mas havia um mais proeminente, que ele dizia assim, ninguém pode se aproximar de mim, porque eu estive em contato com Deus agora. E as pessoas, ele, sabe, roubando a glória que pertence unicamente a Jesus Cristo. Só Ele é Senhor, só Ele é absoluto. Mas este ensinamento tem que partir do altar. Que as pessoas às vezes, assim como se idolatra o Papa na igreja romana, se idolatram os pastores das igrejas, os rabinos das igrejas. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão, porque a minha igreja está edificada em mim. Então, a visão de Deus na edificação da igreja. Olha, estamos encerrando o nosso primeiro dia desta mensagem sobre a visão de Deus. Quero lembrar-lhe que hoje teremos um grande encontro de oração, poderosa ação em oração. O povo age, o povo se move, o povo confessa, o povo chama à existência as coisas que não existem. Temos visão sobre esta questão da necessidade imperiosa da vida de oração. Bispo André, Bispa Cristiane, convido você para esta noite aqui na Cristo Vive, Rua Maricá 320, no bairro Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Uma noite de poder, do poder de Deus. Uma noite de transformação. Uma noite em que você vai poder ter intimidade com Deus e chamar à existência coisas que ainda não existem. 7h30 da noite, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte a esta programação de televisão, em particular uma palavra de gratidão ao nosso querido irmão Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, do Turbomil Vila Emil Mesquita, que têm sido colunas do suporte da evangelização. Eu quero muito que este ano Deus multiplique a vida destes empresários, porque eles têm sido uma honra para o nosso ministério. Muito obrigado a você que vai nos ligar dizendo, apóstolo, eu quero investir a minha vida por gratidão, por aquilo que Deus tem feito na minha vida através deste programa, por aquilo que eu me tornei depois que eu comecei a lhe ouvir. E eu quero que muita gente continue ouvindo o Senhor. Eu quero cooperar, ajudando, investindo nesta programação. Ligue para nós, 3017 90 90, será uma alegria muito grande darmos as mãos para que o reino seja pregado. E olha, não é por questão de medo, não é com ameaça e não é por mercantilismo. Eu dou a obra de Deus por amor e gratidão por tudo que Deus fez na minha vida. Eu tenho esta visão, a gratidão por tudo, o que eu me tornei por causa do Evangelho. Eu quero que muita gente se torne, seja transformada por causa da mensagem da graça de Deus. Bem? Voltamos amanhã com a segunda parte desta mensagem sobre a visão de Deus. Vamos nos despedindo. Em nome do Senhor, a minha gratidão eterna. Em meu nome, apóstolo Miguel Anjo, minha esposa Bispa Roxana. Eu quero agradecer a nossa equipe de televisão, que sempre expressa a sua gratidão de ser cooperador do reino. Ao povo da Igreja Cristo Vive, minha eterna gratidão. Seja Deus glorificado, exaltado,
Viva na visão do Todo-Poderoso. Até amanhã.